Você quer aprender como calcular o melhor preço para sua clínica, ao mesmo tempo melhorando o resultado e atraindo mais pacientes? Fique aqui e acompanhe que eu vou te dizer como. Eu sou Amadeu Comin, sócio fundador da Aptos, uma consultoria que está há 10 anos ajudando os médicos a melhorar a clínica e o resultado financeiro deles e tendo uma vida melhor. Acompanhe a gente aqui para dicas de como fazer uma gestão mais eficiente da sua clínica. Hoje a gente vai falar sobre preços. Preços é uma coisa muito difícil de se calcular numa clínica médica. A pergunta simples é: qual é o preço ideal que eu devo cobrar numa clínica médica? O preço ideal é aquele maior preço que eu possa cobrar, que os pacientes paguem e continuem voltando na clínica. A definição teórica é muito boa, é muito fácil, mas na prática isso não é tão simples. Vamos falar um pouco sobre preços hoje. Presta atenção, comente, mande suas perguntas aqui e acompanhe a gente aqui no canal da Aptos. O preço, basicamente, ele tem duas componentes importantes. A primeira componente é a componente interna que a gente chama de preços, ou seja, eu tenho que precificar os meus produtos de tal forma que eu não tenha prejuízo e também que eu não tenha uma margem excessiva, porque aí eu abro espaço para a concorrência entrar. Então, eu tenho que conhecer os meus custos, né? Eu tenho que conhecer quanto que é o custo fixo da clínica, né? Como que a clínica tem de despesas, eu tenho que conhecer quanto que a clínica gasta de materiais, né? Quanto que eu tenho de gastos com marketing, gastos com pessoal, enfim, eu tenho que saber todos os meus custos. A partir daí eu tenho que definir uma margem, parece simples, mas não é, porque você imagina, determinados tratamentos que se oferecem na clínica, ele tem também produtos consumíveis que são usados nesse tratamento. Algumas clínicas hoje em dia também têm tecnologias, então tem um investimento em equipamentos que eu preciso calcular a amortização desse equipamento e colocar tudo dentro do preço para saber realmente quanto eu devo cobrar e tendo uma margem correta. Então o primeiro ponto é isso, eu devo calcular as minhas despesas e estabelecer uma margem de resultado que eu quero ter. Essa margem geralmente deve ser de no mínimo 20%, mas a gente sempre busca margens maiores. Então, calcule os custos que você tem, os fixos, os variáveis, as despesas com amortização que você tem na clínica, custo com pessoal, separe uma parte para você como médico, né? Eu já falei lá, se tiver dúvida, assiste o meu vídeo sobre estrutura de custos, e aí você consegue determinar a margem e estabelecer o preço. Então, eu já defini meu preço baseado na minha estrutura interna de custo que eu tenho da clínica, né? E aí a gente pode entrar em algumas análises, por exemplo, se eu tiver uma estrutura de custo fixo muito alto, eu tenho que ter um faturamento muito alto para cobrir isso, então eu preciso analisar a estrutura de custos, mas esse é o ponto básico. Eu tenho uma margem em cima da parte de custos que eu tenho e ela deve ser no mínimo 20% para você ter uma clínica saudável. O segundo ponto é em relação ao mercado. Então a gente falou da parte interna, eu vou falar da parte externa. Em relação ao mercado, eu preciso entender o seguinte: qual é o valor do mercado que eu posso cobrar baseado no mercado que eu quero atender, no público que eu quero atender, o tipo de tratamento que eu vou oferecer e também muito importante na área médica, como eu quero ser visto pelos meus pacientes. Eu sempre gosto aqui de dar o exemplo das bolsas, né? Aqui do meu lado, né, tem uma bolsa que custa R$150, né? Se você for uma bolsa aqui, você já vai imaginar como é essa bolsa, né? E aqui do meu outro lado, na mão direita, eu vou colocar uma bolsa de R$14.500. Vocês também conseguem imaginar qual é a bolsa que custa R$14.500 e a bolsa que custa R$150. Mas eu coloquei alguma bolsa aqui? Ainda não. Agora, plim, plim, apareceram duas bolsas aqui para vocês verem. Mas antes de eu mostrar as bolsas, o que eu dei para vocês como única informação? Preço. Então, a gente é muito guiado pelo preço das coisas para dar valor nelas. A grande verdade é que as coisas têm valor e têm seu preço, mas muitas vezes a gente usa preço como referência de valor do que a gente está adquirindo ou comprando. Com vocês, médicos, é exatamente igual. Se o preço da sua consulta for muito baixo, você vai ser visto como um médico não tão bom. Então você tem que entender muito bem qual é o valor que você vai colocar no mercado para se posicionar, essa é a palavra, para que você seja visto alinhado com a sua expectativa. É muito interessante que nas nossas consultorias, eu gosto de fazer uma pergunta para os médicos. Logo no início que a gente começa a consultoria, eu pergunto para eles assim: doutora, quanto que você acha que vale a sua consulta? Né? Aí, geralmente, vou dar um exemplo, a médica fala assim: a minha consulta vale R$500.
Fala, muito bom. E quanto que você cobra, doutor? Qual o valor que você está cobrando a consulta? Ah, eu cobro 250. Tá, mas eu não entendi. Você acha que vale 500 e você cobra 250? Ah, é porque eu acho que o pessoal não vai pagar, eu acho que o mercado não vai pagar. Não, é muito importante. Se você tem um valor da sua consulta, fazer um trabalho dentro da clínica para melhorar a percepção de valor do seu paciente. A percepção de valor vai além do tratamento que você está fazendo, da solução que você está dando ou para a doença ou para a queixa do paciente, mas inclui atendimento, experiência do paciente dentro da clínica, gentileza, pontualidade do médico, atenção, ou seja, existe uma série de elementos intangíveis que influenciam o valor porque afetam a percepção do paciente na clínica. E a partir daí, você chegar ao ponto de cobrar aquilo que a sua consulta vale. Então é muito importante entender isso, que público eu quero atender e para isso qual o valor do preço que eu vou colocar para me posicionar. Eu vou dar um exemplo, a maioria dos nossos clientes são dermatologistas e é comum a médica chega para mim e fala assim, Amadeu, olha, quanto eu cobro para fazer uma toxina botulínica? Qual é a média de mercado? E é muito curioso, porque a média de mercado de uma toxina hoje deve estar em torno de talvez R$ 1.400, R$ 1.500. Só que é curioso, porque quando você fala de média, tem clínicas cobrando talvez 1.000 e tem clínicas cobrando 2.000. Tem mais até, eu conheço clínicas que estão cobrando 2.500, 2.600. Então o que acontece? Quando você calcula a média, você tem uma base, tá bom, é uma média de mercado, mas vocês entendem o que eu estou falando? Que a dispersão é muito grande, de 1.000 a 2.500, ou seja, o espaço que eu tenho para precificar o que eu estou fazendo é muito grande e eu devo precificar ele em linha com o que eu quero entregar para o paciente que eu quero entregar. Então, isso influi o lugar que eu estou, a cidade que eu estou, o perfil do meu paciente que eu quero atender, para eu definir qual é o preço que eu quero cobrar dentro dessa gama. Os tratamentos que os médicos oferecem, uma consulta do médico oferece, é uma coisa muito específica que ele faz. Não é gasolina que você vai de posto em posto e compra o mesmo produto, aí a diferença são de centavos entre um e outro. Não. O médico, à medida que ele tem uma maior especialidade, que ele tem melhor atendimento, trata melhor o paciente volta e gosta dele, ele tem a oportunidade de ter um preço, porque ele está entregando um valor maior e tem um valor maior de consulta. Então, é muito importante que vocês entendam qual é o espaço interno que vocês têm, quer dizer, qual é o mínimo que vocês podem chegar em termos de margem para continuar tendo uma clínica saudável, né? Ninguém está aqui para... O objetivo não é nem ficar rico, mas lucro faz parte de você ter uma clínica saudável para poder pagar bons funcionários, para poder continuar tendo desenvolvimento científico, para poder investir na clínica, você precisa gerar receita. Então você tem que ter uma margem saudável. A partir daí, você deve procurar no mercado entender o seguinte, para esse público que eu vou atender, então você precisa definir qual é o seu público, qual é o perfil de paciente que você quer atender, definir qual é o preço adequado para trabalhar com ele, nunca abaixo daquela margem mínima que você tem para trabalhar. Preço pode ser uma dificuldade para vocês e preço faz uma diferença enorme entre você ter uma clínica gerando resultado, ajudando você a construir patrimônio para você e para sua família, ou você viver apertado financeiramente. Preço é o primeiro ponto para trabalhar. Você tem dificuldade? Primeira coisa, acompanhe a gente aqui no canal que sempre vou estar trazendo dicas para vocês de como melhorar isso. Mas vai mais além, dá um passo. Se inscreve no nosso curso de gestão avançada, o GA Plus, porque lá eu vou ensinar para você como calcular a sua rentabilidade, como você montar a sua tabela de preços otimizada e com uma mentoria comigo. Então você vai fazer uma coisa muito específica. Transforme conhecimento em lucro na sua clínica. Um grande abraço.